Oi, meus amores, eu sou a Anne, sejam bem-vindos ao Bucana. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, não esquece de se inscrever, de deixar o like e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que vai estar rolando aqui. Também me siga nas redes sociais, Instagram @ana.bucana e no Twitter @aninhajm, pra gente interagir, trocar ideias, sugestões e muito mais. E eu quero lembrar que se você for comprar livros ou qualquer outro produto, de usar o link que tá aqui na descrição, porque comprando por ele você não tem taxa alguma mais, mas contribui como comissãozinha aqui pro Bucana e ajuda no crescimento do canal, ok? Gente, eu preciso confessar pra vocês que eu sou apaixonada por reality show. Eu amo assistir reality show. E o Big Brother, ele é um dos mais famosos, então todo começo do ano a gente tá sempre acompanhando o BBB em diversos lugares, seja na internet, na TV, enfim, tá todo mundo falando sobre isso. Eu adoro essa alienaçãozinha que o BBB causa, e esse ano acho que tá sendo um dos que eu mais tô acompanhando de fato o reality. Porque a gente tem um casal que não é casal, ou seja, Amanda e Sapato, que a leitora de Friends to Lovers e Slow Burn, que habita em mim, assiste querendo que algo aconteça. Então, esse é um apelo público pra esse casal acontecer, pra saciar a leitora que existe em mim, mas enfim. Como eu gosto bastante, eu sei que tem gente que me acompanha que também gosta, eu vi essa tag literária lá no Instagram, @milvidasliterárias, e eu achei o máximo, então eu trouxe pra vocês e eu vou responder agora a tag BBB. São 6 categorias que fazem referência a algo do reality e é bem rapidinho, eu espero que vocês gostem. Bora lá? A primeira categoria dessa tag é Camarote, famosinho das book redes. O primeiro livro que me veio à mente, na verdade é um que eu ainda não li, mas que eu vejo muita gente panfletando e eu acho que todo mundo conhece, que é Os Sete Maridos da Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Nunca sei falar sobre o nome da autora direito, mas é isso. Como eu falei, eu não tomei vergonha na cara ainda pra ler esse livro, mas de 2023 não vai passar. Eu realmente preciso conhecer essa história. E aqui vai contar a história da Evelyn Hugo, que era uma famosa atriz de Hollywood, envolvida em alguns escândalos e tal. E agora, prestes a completar 80 anos, ela tá reclusa e ela decide dar uma entrevista para contar a sua versão da história, para contar sobre a sua vida, os seus 7 casamentos, enfim, tudo que ela passou, que ela viveu. Só que ela também diz que só vai dar essa entrevista se for para uma jornalista iniciante. Ela é bem específica em dizer isso, que só vai dar entrevista para essa pessoa. E aí, essa jovem repórter vai ver como o caminho das pessoas vão se cruzando e tudo mais nessa narrativa. A Taylor, eu já li alguns livros dela, já li Days Jones and the Six e tal. E ela tem um jeito de escrever que realmente faz acreditar que aquele personagem existiu. Tanto a banda Days Jones and the Six, que inclusive tá com a adaptação pra chegar já a ser lançada, quanto Evelyn Hugo, ela tem uma narrativa, eu já vi as pessoas falarem sobre Evelyn, que realmente faz você quase ir procurar na internet se aquela pessoa de fato existiu. Eu gosto muito da escrita da Taylor, porque ela consegue te envolver e te fazer acreditar naquilo. E a Evelyn Hugo, ele é um romance que todo mundo fala, que todo mundo elogia. Então ele é o primeiro que vem na minha mente quando falam de famosinhos da Bookhead. A próxima categoria dessa tag é Pipoca, um livro que não é muito conhecido. Tem um livro que eu li acho que lá em 2014, 2015, logo quando eu tava começando a ser leitora com mais afinco, que é O Desafio da C.J. Redwine. E esse livro, gente, eu fico inconformada até hoje de não ver nenhuma pessoa falando sobre essa história. Aqui a gente vai ter uma distopia com um governo tirano que lembra bastante Jogos Vorazes, na minha opinião. A nossa protagonista, a Rachel, ela vive num lugar que é cercado por uma muralha e tem esse governo comandante lá que é tirano, né? Eles têm que seguir as regras e tudo mais. E quando o pai dela sai numa missão e é dado como morto, ela tem sua guarda, sua proteção, por assim dizer, passada para o aprendiz do seu pai, que é o Logan. Só que o Logan e a Rachel, eles têm um passado porque 2 anos antes ela se declarou pra ele e ele recusou ela. Então agora ele é o seu protetor oficial, só que a Rachel, ela tem uma convicção de que o pai dela não tá morto. E ela decide ir atrás do pai dela além das muralhas, mesmo sabendo as consequências que ela pode sofrer se o comandante descobrir. E o Logan, como designado para ser seu protetor, ele tem que ir atrás dela, ele tem que proteger ela. E isso vai ser meio difícil porque a Rachel, gente, ela é bem aquela pegada da Katniss, ela não deveria, mas ela sabe caçar, ela sabe usar espada e tal. Então me lembra muito Jogos Vorazes.
É uma história, assim, incrível, tanto que faz anos que eu li e eu tenho cenas muito nítidas na minha cabeça. Eu acho um absurdo as pessoas não falarem sobre esse livro. Inclusive, é uma trilogia e eu acho tão triste os outros 2 livros não terem sido traduzidos no Brasil. Enfim, gente, é incrível essa história, sabe? Porque o Logan, ele é órfão, ele tem esses problemas, tem aquele passado complicado. Enfim, gente, esse livro, o desafio é muito bom. Sério, só leiam, vocês vão gostar. Quem gosta de distopia, quem gosta de Jogos Vorazes vai gostar dessa história. E realmente é um absurdo as pessoas não falarem mais desse livro. E é muito triste as continuações não terem chegado aqui no Brasil. A próxima categoria dessa tag é Monstro, um livro que foi difícil de finalizar. Eu vou falar um livro que ele foi totalmente fora da minha zona de conforto, que é o Véspera, da Carla Madeira. E por ele ser uma história bem diferente do que eu tô acostumada, não sei explicar muito bem, ele é vamos dizer, um livro mais cult, mais diferente do que eu tô, de fato, lendo romances e tal. Ele foi uma história que eu enrolei um pouco pra terminar, mas isso não diminui a história, porque é realmente uma história incrível, cheia de camadas. Aqui a gente vai conhecer a Vedina. A Vedina, ela tá num casamento sem amor, ela tá cansada da rotina, de tudo mais. E num dia ela tem um surto, ela tá levando seu filho pra escola, que é uma criança, e ele começa a dar trabalho e tal, ela simplesmente coloca a criança na calçada e vai embora. Quando ela se dá conta do que ela fez, ela dá a volta no quarteirão e ela chega lá e seu filho já não está mais naquele lugar. E aí ela fica se sentindo culpada, fica procurando o filho, tentando achar a criança. Só que esse livro ele vai ter 2 narrativas. A gente vai ter esse presente com a Vedina fazendo essa atitude no ápice do estresse, deixando a criança lá e toda a sua preocupação, a sua culpa atrás do filho. E a gente vai ter também outra linha de narração, que é o do passado, que vai contar a infância da Vedina, vai contar a infância do marido dela, porque o marido dela tem todos os problemas lá. Ele cresceu sendo o irmão gêmeo que era comparado com o irmão. O tempo todo a mãe fez com que eles fossem iguais, queria que eles fossem iguais. Enfim, tem toda uma questão familiar ali. Vai abordar também muita violência doméstica, vai abordar sobre ser mãe, a culpa, como as mulheres têm uma obrigação a mais. Enfim, ele é um livro cheio de camadas, é um livro muito importante, mas por ele ser fora da minha zona de conforto, foi um livro que eu demorei pra ler, que eu enrolei bastante por conta disso mesmo, mas é uma história bem rica, uma história que vale a pena pra quem gosta desse tipo de livro, desse tipo de narrativa. A próxima categoria é Anjo, um livro que você defende até o fim. Eu juro pra vocês que eu tento sair da mesmice, mas seria mentiroso se eu chegasse aqui e não falasse sobre Eleanor Gray, da Brittany Jerry. Como vocês sabem, estão cansados de saber, esse é o meu livro favorito da vida. Eu tenho uma tatuagem de libélula em homenagem a essa história. Então seria muito hipócrita de mim chegar aqui e falar outro livro que não fosse esse, porque é uma história que eu defendo até o fim. Inclusive, esses dias eu vi algumas pessoas criticando a história e foi muito engraçado, porque eu senti como se estivessem falando mal de mim mesma. O tanto que eu tenho apego por esse livro, enfim. Essa história ela vai ser narrada em 2 partes da vida dos personagens. A gente vai ter a adolescência, quando a Eleanor e o Gray se conhecem. E a Eleanor, ela é uma garota mais introvertida, ela é leitora e tudo mais. E o Gray, ele era um atleta, o garoto popular. Só que de alguma forma os dois se aproximam e acabam criando uma amizade muito, muito linda, que vai se desenrolando em algo mais. Porém, alguma coisa acontece que eu não vou dizer, e o caminho dos dois acabam se afastando um do outro. Eles seguem pra lugares diferentes, a Eleanor se muda, o Gray vai pra faculdade, até que eles realmente perdem o contato. Anos depois, quando eles vão se reencontrar, o Gray, ele era uma pessoa muito fofa na adolescência, uma pessoa alegre, só que ele se tornou uma pessoa fechada, rancorosa, uma pessoa fria. E a Eleanor vai entrar na vida do Gray agora de uma forma um pouco inusitada e vai tentar trazer essa alegria, trazer a cor ao mundo dele mais uma vez. É uma história muito emocionante, se eu ficar falando muito sobre ela, eu vou chorar. Tem cenas muito, muito marcadas na minha cabeça, eu já li 2, 3 vezes esse livro e, sinceramente, eu sou apaixonada. Ele é um livro fofo, ele é um livro que vai falar sobre luto, ele é um livro que vai abordar muitas coisas, muitos assuntos, mas de uma forma que vai atingir seu coração. Enfim, gente, eu sou incapaz de ficar falando sobre a Eleanor Gray sem me emocionar,
mas vale muito a pena conhecer. É um livro que vai trazer superação, vai trazer um romance fofo, vai trazer dificuldades, muitas coisas, muitas coisas. Só leiam Eleanor Gray, sério, é perfeito. Outra categoria da tag é Líder, um livro que é muito importante para você. Eu poderia muito bem falar Eleanor Gray aqui também, mas eu trouxe um livro que ele mexeu comigo, era uma história que eu provavelmente não leria, porém eu recebi ele numa caixinha literária, que é o Clube de Romance da Karina, e quando eu li, eu me surpreendi e foi uma história que me tocou, trouxe ensinamentos, trouxe algumas mensagens que eu trago para os meus dias até hoje, já faz algum tempo que eu li, que é Amor de Redenção, da Francine Rivers. Ele foi o primeiro livro romance cristão que eu li, e a gente vai ter muito presente essa questão da fé, de acreditar em Deus, de milagres e tudo mais, e isso foi uma coisa que mexeu comigo, que eu não esperava. Aqui a gente vai ter uma história muito pesada, o início é só dor e sofrimento. A nossa personagem, a Angel, desde criança ela foi rejeitada pelo pai, que era um aristocrata e teve uma filha fora do casamento. Viviam ela e a mãe numa casa que o pai bancava, só que num determinado dia tem muitas discussões entre a mãe e o pai dela, por conta dela e tal, até que ele coloca elas pra fora e numa situação bem complicada a mãe dela começa a se prostituir pra conseguir manter as duas. A mãe dela acaba adoecendo e ela sozinha é vendida ainda criança para um bordel. E desde então ela cresce já sendo abusada, enfim, muitas coisas ali. Até que um belo dia, já alguns anos depois, se eu não me engano ela tá com seus 18 anos, o Michael vai aparecer nessa história, ele vai ver a Angel e ele vai se apaixonar instantaneamente por ela e vai ter um estalinho na sua cabeça de que ele vai casar com essa mulher. Só que toda vez que ele tenta se aproximar dela, ela já tá muito calejada por conta de tudo que ela passou, ela não consegue confiar nas pessoas. E o Michael, ele tá ali, ele não quer nada mais além de conversar com ela. E ele tenta convencer ela a ir embora com ele, só que isso só vai acontecer quando algo muito grave acontece, ele consegue tirar ela desse bordel. A partir daí, ela vai morar com ele lá na fazenda dele, e ele vai apresentar a sua fé pra ela, vai falar sobre Deus e tal, mas a Angel vai ter um processo de mudança muito grande do começo ao fim do livro. Ela vai de uma pessoa que é muito fechada, que não acredita em nada, ela vai se soltando aos poucos. Vamos ter pessoas também que vão aparecer nessa história, que vão ensinar algo pra Angel sobre compartilhar, sobre se doar ao próximo. Enfim, ele é um livro extremamente lindo. Chorei, nossa, ele é um livro que mexe muito com a gente, então com certeza é a minha resposta para essa categoria, porque até hoje tem coisas que eu trago para os meus dias dessa história. E para finalizar essa tag, a última categoria é Festa, um livro que eu estou lendo no momento. Minha leitura atual, que na verdade já estou quase acabando, é O Amor que Não Morreu, da Ashley Poston. Esse livro foi uma surpresa pra mim. Eu não estava conseguindo engatar em muitas leituras, eu decidi pegar ele pra ler e ele me conquistou desde o primeiro capítulo. Aqui a gente vai ter uma história onde a nossa personagem ela é escritora. Ela é uma escritora fantasma de uma autora de grande sucesso, só que depois de uma desilusão amorosa, ela não consegue mais escrever livros, ela tá com um bloqueio criativo, porque o livro que ela deveria escrever tem que ser um romance com final feliz e ela não tá na vibe de escrever algo com final feliz. Se não bastasse, o prazo de entrega pro livro tá acabando, ela vai conversar com o seu novo editor, que por sinal é um cara gatíssimo, ele não estende o prazo e ela tá surtando por conta disso, e no meio dessa muvuca toda, ela recebe uma ligação da mãe dela dizendo que o pai dela faleceu. Ela então vai ter que retornar para sua cidade natal, um lugar que já faz 10 anos que ela não volta, desde que um incidente na sua adolescência aconteceu, e ela vai ter que lidar com todos os fantasmas do seu passado. E quando eu digo fantasmas, eu literalmente quero dizer fantasmas, porque a Florence, a nossa protagonista, ela consegue conversar com os mortos, e muitas vezes esses fantasmas aparecem para ela quando tem algum assunto inacabado e ela ajuda eles a concluir a sua missão aqui na Terra e ir embora. E ela e o pai dela tinham esse dom e tal. E quando ela chega em casa pra ajudar nas coisas do funeral do pai, ela se depara com ninguém mais que ninguém menos que o seu editor gatíssimo como um fantasma. Só que assim, ela viu ele há algumas horas, como que ele poderia estar morto? E qual que seria o assunto inacabado dele? A gente vai ter uma história muito divertida, ele é um romance que ele vai passar por essa questão do luto, até porque a família da Florence, eles são donos de uma funerária, só que de uma forma leve, trazendo
uma referência para esse momento não de ser apenas mais uma passagem da nossa vida. Ele é um livro que ele vai abordar com muita leveza essa questão da morte e tal. E a gente vai ter todo esse romance, esse mistério. Vamos entendendo mais do porquê a Florence foi embora da sua cidade natal. Vamos entendendo mais porque o Benji, esse editor gatíssimo, apareceu, qual que é o assunto inacabado dele, o que de fato aconteceu, porque ele não se lembra muito bem. Enfim, ele é um livro que ele me conquistou desde o primeiro capítulo. Eu ainda não terminei essa história, mas eu tenho certeza que vai ser um dos meus favoritos. Bom, meus amores, então essa foi a tag de hoje, a tag BBB. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam. Se vocês estão acompanhando reality, se vocês gostam de acompanhar realities. Não esqueçam também de se inscrever, de deixar o like, me seguir nas redes sociais para acompanhar resenhas, saber tudo que vai estar rolando aqui. Usar o link aqui da descrição. E é isso, gente. Beijinhos e até a próxima.